Nesse instante, eu peço que todos possam fechar seus olhos, pensar em Jesus, pensar na espiritualidade, que está sempre à disposição para nos auxiliar, nos amparar. E pensando nesse amparo que eles têm conosco, vamos mentalizar a todos aqueles que a gente deseja que tanto essa prece quanto as palavras que foram ditas hoje, que são aquelas pessoas queridas do nosso coração, pessoas tanto encarnadas como desencarnadas, que todos possam, nesse instante, pensando nelas, enviar seus pensamentos de luz para que todos sintam essa vibração de amor. Graças a Deus. Primeiramente, gente, como sempre, né, eu tenho que declarar a minha saudade da casa de caravana, do espaço físico, do contato físico com todo mundo, mas sempre lembrando que eu sinto e vivo a energia de todos nós, né? Na nossa união, afinal de contas, nós somos uma família e estamos uma família ainda, né? Independente desses desafios de distanciamento físico que a gente tem vivido, né? E nós vamos dar continuidade, então, aos estudos, às trocas sobre o livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius. E o tema de hoje, eu acho que é um tema super pertinente. Na verdade, é um tema que nos convida a refletir sobre o que estamos passando hoje, sabe? Nesse período de pandemia, nesse período onde a gente tem que começar a rever a nossa existência, né? Que nós vamos falar então dos flagelos da humanidade. E aí, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, sobre o tema, eu entendi que, de fato, hoje nós recebemos um convite da espiritualidade para repensarmos. Porque, na verdade, a gente tem, nesses últimos meses, vivido um dos flagelos da humanidade, né? Um dos muitos. A gente tem sentido, a gente tem aprendido a conviver, a reviver, mas a gente não, poucas vezes, eu digo por mim, acredito que eu possa falar por todos nós, poucas vezes a gente parou para repensar, para racionalizar, para organizar as ideias sobre o que está acontecendo. E eu acho que esse estudo é um convite para isso. Então, para trazer um pouco mais de racionalidade no assunto, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o significado de flagelo no dicionário. E aí eu me deparei com as seguintes significações, né? Flagelo pode ser um instrumento de tortura, muito parecido com um chicote. Flagelo pode ser entendido como punição, como castigo, como a tortura enquanto ato. E flagelo também pode ser compreendido como calamidade, catástrofe. E aí, nesse sentido que eu contextualizei o início da nossa conversa, sobre essa questão da pandemia, entendendo como uma calamidade, né? E aí, antes de eu ler o texto em si do livro, Nas Pegadas do Mestre, eu comecei a tentar me alimentar de informações sobre essa questão do flagelo, né? E aí eu encontrei no Livro dos Espíritos, na questão 737, a seguinte pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E aí veio a resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? E necessário ver o fim das apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal. E as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor.
realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Ah, ok, ótimo. Então, a gente consegue ter uma direção de que as grandes calamidades, elas acontecem por um movimento espiritual que, apesar de toda a dor, né, todo o desconforto que pode causar, ela também nos auxiliam a uma evolução mais rápida, né? Assim, coisas que a gente necessitaria às vezes de séculos para absorver, para aprender, com todo uma calamidade a gente consegue acelerar um pouco esse processo. Tá. Então aqui a gente está falando de flagelos somente se for questões inerentes à natureza. Flagelos, então, calamidades e sofrimento e tortura é só aquilo que a gente se depara? Não existe nenhuma ação do homem nesse processo? É só uma resposta da natureza? Ou a gente só reage, a gente não age? E eu fiquei um pouco confusa nesse sentido. E aí busquei Emmanuel, né? E aí Emmanuel diz: antes as calamidades que afligem a natureza, gerando um espetáculo deprimente de provações coletivas, não te esqueças daquele mundo vivo que somos nós mesmos, governado por leis que não podemos trair. Lembra-te de que todos os nossos desacertos na luta e deserção do dever representam deplorável plantação de males em nossa rota. Então, será que isso quer dizer que se hoje eu estou aqui, nós estamos aqui, encarnados no planeta Terra, passando por esse processo de pandemia, passando por esse caos social, né? Por esse medo, por essa incerteza, enfim, por esse vírus desconhecido. Então, isso tem um propósito. Eu não estou aqui, não estamos aqui à toa. E aí vem o texto. E o texto começa da seguinte maneira: dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Cadeia não resolve o problema do crime. Dogmas não resolvem o problema do vício. A miséria persiste nos centros ricos, ao lado do Fausto, das poupas e do luxo. O miserável retorna à miséria ainda que venha possuir fortuna. Permanecerá na indigência mesmo que se lhe ofereça a oportunidade de enriquecer. O doente será doente a despeito das 1001 drogas que haja ingerido. O crime pulula em torno dos cárceres. O vício esvoaça qual enxame em moscas em volta dos dogmas. O motivo é simples. Miséria, enfermidade, crime, vício são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárceres e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Essa parte do texto, eu acho que ele reforça muito a ideia ilusória que nós, seres humanos, temos de que problemas são superficiais e que existem receitas pré-elaboradas para essas soluções também superficiais. Porque aqui, quando ele diz que a miséria persiste nos centros ricos, mesmo em meio a pompa e luxo, de que tipo de miséria esse texto está se referindo? Que tipo de miséria que é importante que a gente trabalhe? É óbvio que a gente tem que considerar as necessidades fisiológicas, as necessidades sociais, porque nós estamos inseridos em um planeta onde existe a demanda terrena, né? As necessidades físicas, a alimentação, enfim. Mas será que a miséria, ela se alimenta e ela se representa só através dessas necessidades? Será que não podemos ser miseráveis de amor, miseráveis de caridade, de compreensão? Será que a doença é somente a doença física?
Será que a gente precisa se preocupar somente com a doença física? E a doença da alma? E aquilo que muitas vezes não é visível, mas é tratável? Será que não são esses os maiores flagelos? As maiores fontes de tortura? Porque essa doença, essa miséria, essa falta, ela vai para onde nós formos. Porque os problemas que estão dentro da gente, eles estão com a gente. Então não adianta estarmos vazios e querermos nos rodear de coisas, porque continuaremos vazios. E aí Emmanuel fala, mais um comentário de Emmanuel sobre essa questão do flagelo. A rendição ao vício e ao culto da crueldade criam espessas nuvens de treva em torno dos nossos passos, a rebaterem depois em temporais de lágrimas, que valem por destruidoras convulsões em nosso campo íntimo. Os obstáculos do tempo familiar, os impedimentos afetivos, os espinheiros profissionais e os tremendos conflitos interiores que nos assombram a vida constituem dolorosas reminiscências dos cataclismos da alma que nós mesmos criamos. E o que isso me fez repensar? Eu tenho visto, ultimamente, com muita frequência nas redes sociais, e tenho escutado também no meu convívio, as pessoas reproduzirem a seguinte frase: tudo passa. Vai passar. Não acho que seja por aí. Não tem que passar. Tem que mudar. Não é tudo passa, tudo muda. Eu não posso ficar aqui em meio a essa oportunidade. Gente, eu quero assim, antes de eu desenvolver essa questão de encarar isso como uma oportunidade, eu quero deixar bem claro que eu não estou aquém das dores, eu não estou insensível a tudo que está acontecendo e nem que acho que isso é bom, ou, né? Eu só estou dizendo o seguinte, que nós estamos tendo a oportunidade de repensar e de mudar. Nós não podemos ficar sentados esperando tudo passar. Porque se essa pandemia passar, se encontrarem a medicação, a vacina, enfim, e nada mudar, a nossa existência não mudar, a nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de entender o outro, a nossa forma de existir não mudar, não terá tido sentido o que a gente está passando e com certeza não será a única forma de termos esse sacode para aprender, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, dura, porém necessária, para trabalhar toda a nossa responsabilidade. Porque nós somos responsáveis. Em algumas formas, em alguns momentos, diretamente, em outros, indiretamente. Mas é responsabilidade nossa. Se hoje nós estamos tendo que aprender através dos flagelos, sejam eles individuais, sejam eles coletivos, é porque nós estamos nesse ritmo de aprendizagem. É porque nós não temos a capacidade de aprender ainda só no amor. Porque a nossa imaturidade espiritual pede isso. Pede que seja feito dessa forma. Se hoje eu entendo que eu sou responsável, o que eu faço hoje, né, nós, enquanto kardecistas principalmente, nós temos a consciência de o que nós fazemos hoje será refletido lá na frente, isso quer dizer
que hoje é reflexo do que fizemos lá atrás. Então, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo e nós somos responsáveis pelas mudanças que deverão acontecer. Então, o texto termina assim: eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado, acendendo em seus corações, em suas mentes, a luz incomparável da moral evangélica, a ver-se que se tornarão ricos, sábios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. E aí, eu continuei pensando, e aí fui buscar mais um direcionamento no Livro dos Espíritos ainda, e na pergunta 741, que é: e dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? A resposta foi: sim, em parte. Mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e que pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Ou seja, é reforçado aí a nossa responsabilidade, né? O nosso mérito, o nosso merecimento. A necessidade de estarmos vivendo o que estamos vivendo por questões nossas. Ninguém cai de paraquedas em situação alguma. É aquela coisa. Por consciência, por inconsciência, por vontade, por herança, por continuidade ou não, ou por início, são escolhas nossas. São méritos e vivências nossas. E aí Kardec faz um comentário sobre essa questão. Ele diz o seguinte: Pri, se tiver na hora, você me avisa, tá? Que eu tô sem relógio. Ele comenta o seguinte: entre os flagelos destruidores naturais, independentes do homem, que devem ser colocados em primeira linha, a peste, a fome, a inundação, as intérpretes fatais, a produção da terra. Mas espera aí. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos da arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com seus semelhantes? Gente, nós não estamos isentos, né? Aquela coisa do que a gente escuta muito, né? Até mesmo dentro da casa, eu já ouvi isso algumas vezes. Não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer o bem. E é nessas horas de desespero, nesse momento de pandemia, eu estou reforçando a pandemia porque é agora. Porque, na verdade, é todo dia. Todos os dias temos oportunidades de melhorar, de mudar e de fazer o bem. Mas eu acho que agora está estampado na nossa cara. Não tem como nem fazer de conta que não está vendo.
sabe? As necessidades, as demandas estão gritando e batendo as nossas portas o tempo inteiro. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente fazer a nossa parte. A gente não pode virar espectador da vida. Nós fomos presenteados em estarmos aqui na Terra, tendo a oportunidade de evoluir. Não vamos só assistir. Dores, flagelos, medos, todos nós temos. Todos nós temos. Só que nós também temos ferramentas que alimentam um outro lado. Ferramentas que nos conduzem a uma outra visão, a um outro comportamento. Não vamos deixar isso passar. Nossa, hoje a gente está vivendo a pandemia e hoje a gente está aqui, agora, nesse momento, estudando sobre o que está acontecendo. Isso não foi escrito agora, não. Isso não foi escrito hoje. A gente não está falando de um texto que foi feito nesse exato momento ou foi escrito durante a pandemia, vamos colocar assim. Isso está aí já há muito tempo. Porque não é a primeira vez que a humanidade passa por isso. Chega de forma diferente. Né? É claro que as ferramentas são outras. Tanto na dificuldade quanto na possibilidade de fazer diferente. Hoje nós também temos muitas ferramentas para nos ajudar. Temos muitas formas de doação, de auxílio. Quem que não tem um amigo agora, um conhecido, que está passando por um momento de perturbação, que não está sabendo lidar com o que está acontecendo, porque não tem um conhecimento que a gente tem? Porque não tem acesso, ou por imaturidade, ou por falta de discernimento, que eu digo espiritual, sabe? De equilíbrio mental. Porque está perdido. E a gente está aqui cheio de ferramentas para tentar mudar, para tentar ajudar. Com a internet, hoje a gente está utilizando a internet para conversar sobre isso. Que ferramenta maravilhosa que a gente tem para expandir notícias boas, palavras amigas. Que ferramentas que a gente tem para se equilibrar. Como eu disse, eu acho que a gente tem que entender e tem que aceitar que nós temos as nossas dores, nós temos as nossas falhas, e isso é normal, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que não podemos é só alimentar isso, é ficar vivendo e revivendo essas falhas, esses medos. Se nós podemos fazer diferente. E agora o planeta está gritando, vamos mudar. Por favor. Não dá para ser do jeito que sempre foi, não dá para fazer de novo do mesmo jeito. Mexam-se. E é uma coisa curiosa, porque a pandemia, especificamente, o coronavírus, ele te obriga a olhar para dentro, né? Porque para você salvar o coletivo, você tem que estar sozinho. E para você não enlouquecer na solidão, você tem que buscar o coletivo. De que maneira? Sem se movimentar fisicamente, mas expandindo o que você tem de energia. Olha quantas coisas a gente está aprendendo. Olha que oportunidade que a gente tem de se reinventar. É justo ficar parado? É justo se isentar da responsabilidade? Ah, não. Eu estou aqui assim, não sei por que eu estou vivendo isso. Eu não fiz nada, eu não criei o vírus. Não fui eu que espalhei o vírus por aí. E a responsabilidade indireta nisso? Como a gente vem tratando o nosso planeta? Como a gente vem se tratando?
Como a gente vem existindo. Será que a gente está destruindo mais do que cuidando? Será que você está se olhando? Será que você está olhando melhor para quem hoje você é obrigado a conviver todos os dias dentro de casa? Seja a sua imagem no espelho, seja sua mãe, seja o seu marido, seu filho. Você fica o dia inteiro, se a gente ligar a televisão, a gente fica o dia inteiro recebendo milhares de notícias ruins. E aí, às vezes, não bate o desespero e a gente procura outras fontes de informação, outras coisas. Por que a gente esperou passar por isso para redirecionar a nossa energia? Por que foi tão necessário se isolar para sentir tanta falta de um olhar próximo, de um abraço? Aquele normal não estava bom. Dores diferentes aparecerão sempre, enquanto precisarmos evoluir. Conviveremos com ela. Só que a nossa existência é uma existência de continuidade. O que a gente fez na outra vida se estende por essa, que se estenderá às próximas, e assim seguirá até a gente, se Deus quiser, não precisar mais. Então, sempre seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, antes de alimentar os nossos flagelos, ao invés de flagelarmos o outro, ou de se isentar da responsabilidade dos flagelos da natureza, vamos mudar. Um pouquinho. Imagina, um pouquinho do todo. Todo é. Somos um pedacinho de um montante único. Cada pedacinho tem o seu valor. E cada pedacinho precisa ser trabalhado. E olha, o bom exemplo, ele espalha. Ele causa um efeito maravilhoso. E sem a gente nem perceber. Quando você faz o bem volta para você. Mas até ele chegar de volta, ele faz isso. Ó. Ele contagia. E eu acho que essa é a única contaminação que a gente tem que estar mesmo disposto, sabe? É se contaminar pelo bem. Pela caridade. E se a gente começar a trabalhar isso dentro da gente, a gente vai carregar isso para onde quer que nós formos. E é essa luz que realmente cura. É essa capacidade que a gente tem de fazer bem para a gente e para o outro, é essa que cura. Esse é o verdadeiro alimento que a gente precisa. E a falta de amor e de caridade, que é a miséria que a gente não precisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um estudo que me fez repensar muito, foi muito esclarecedor para mim, principalmente nesse momento, e eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que foi para mim e para vocês também. É isso. Vou fazer a oração agora, né? De agradecimento. Então, vamos lá. Obrigada a Deus. Obrigada a Jesus. Obrigada ao meu mentor. Obrigada aos nossos irmãos espirituais. Obrigada pela oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, de renovação.
Agradeço, principalmente a oportunidade de estarmos juntos, nos alimentando da vontade de crescermos, nos inspirando a sermos melhores. Peço que todos os nossos irmãos da espiritualidade maior possam nos auxiliar na caminhada, nos proteger, nos guiar, para que possamos tão brevemente passarmos para aqueles que necessitam a beleza e a bênção de conhecermos a vontade do Senhor e de entender que somente através de muito trabalho e de muita perseverança evoluiremos. Graças a Deus.